A partir de hoje, a gente inicia uma série de reportagens para falar de um personagem importante para o Brasil, mas que tem poucos registros nacionais dessa trajetória. Gustavo Lacerda. Você sabe quem ele foi? Juntos, nós vamos conhecer um pouco mais de quem é essa pessoa fundamental da história brasileira. Amanda Santos conta pra gente. Consciência negra pra mim é... Temos mais pretos, temos mais pretas podendo falar. Consciência negra é... Todos somos iguais, independente da pele. Meus filhos não vão ser julgados pela cor, independente da pele. No início do século XX, a imprensa nacional teve um ganho e tanto. Um jornalista com uma visão revolucionária, muito à frente do seu tempo, que lutaria pela valorização dos profissionais sem discriminação ou privilégios. Ele queria criar uma sede, queria capacitar todos. A ideia de termos uma carteira específica para a categoria. Os responsáveis pela notícia da época ganhavam baixos salários e, por isso mesmo, desejava oferecer a todos mais assistencialismo, como fundo de pensões, espaço com farmácias e médicos disponíveis e um retiro para enfermos e idosos. O jornalista Gustavo de Lacerda dedicou toda a sua trajetória e saúde à vida pública nacional. Um homem negro, humilde e gigante em seus objetivos. Com tanta luta pelos direitos da imprensa e a liberdade de expressão, por que a sua memória está esquecida? Por que não encontramos nada nos livros de escola? Aqui na Biblioteca Pública do Estado, o que se tem são apenas algumas notas nos jornais do século XIX, o que dificulta ainda mais a reparação histórica deste ícone catarinense. Está fundada nesta capital, a contar de 7 do corrente de 1908, a Associação de Imprensa. A frase usada na inauguração da sede da entidade marcaria a mudança contínua em defesa dos direitos dos profissionais. O fundador Gustavo Adolfo de Fraga, nome de batismo, nascido em 1854, filho de Maria das Dores, mulher parda escravizada, um mestiço natural da então Desterro, hoje Florianópolis. Mas poucos sabem da sua existência e que a contribuição do jornalista vai além da experiência militar e da idealização da ABI. Ele se destacou porque ele, sentindo os problemas dos colegas, digamos assim, do baixo clero do Jornal do Rio de Janeiro, na verdade, ele tomou a iniciativa de fundar a Associação Brasileira de Imprensa. Como que? Primeiro, para ter caráter assistencial, segundo, para se reunir para solidariedade, e terceiro, sobretudo, para reivindicar os seus direitos. Naquela época, o jornalista não tinha praticamente direito nenhum, alguns recebiam vale, entendeu? Era uma coisa muito complicada. Então, a capacidade dele de perceber essa necessidade do jornalista, né, e de liderar o movimento é que se destacou e acabou resultando na fundação da ABI. Os jornalistas, no início do século passado, aqui em Santa Catarina e também no Rio de Janeiro, eles eram advogados, eles eram profissionais liberais, entendeu? Eram políticos, entende? Pode ver os jornais aqui de Santa Catarina mesmo, nesse início do século passado. Então, eram homens que usavam a imprensa para escrever, não eram profissionais, não eram jornalistas profissionais, digamos, contratados para fazer notícia, não era. Eram colaboradores eventuais e alguns que eram focas, digamos assim, né, da imprensa. E o Gustavo Lacerda estava nessa categoria. Então, a imagem dele não foi preservada como deveria ser feito, esse trabalho histórico dele na ABI, exatamente porque ele não fazia parte dessa elite do jornalismo carioca. O ano de 1908, quando foi fundada a ABI, teve vários fatos históricos no país, como a chegada dos primeiros imigrantes japoneses, a primeira corrida de automóveis e a fundação do Clube Atlético Mineiro. Mas o início da Associação de Imprensa foi o marco da época. Gustavo Lacerda vai fundar jornais, né? Assim, cria seus próprios jornais já por volta de 1884, com o jornal O Meio-Dia,
mas já fazia parte de grupos literários no Rio Grande do Sul, né? Ele fazia parte do grupo Culto às Letras, que vem a ser o grupo originário do Partenon Literário e que depois vai dar origem à Academia Rio-Grandense de Letras. Então, Gustavo está nesse núcleo aí primordial das letras no solo gaúcho. Vai ter destaque na área teatral. Tem pelo menos 2 peças teatrais. Depois a gente vai encontrar Gustavo de Lacerda trabalhando muito num processo de associativismo dos trabalhadores. Tanto os trabalhadores da sociedade civil, como os trabalhadores dedicados à imprensa. A contradição e falta de documentos históricos sobre a vida de Gustavo é enorme. Uma delas é o registro de nascimento, que foi questionado. Outra seria o motivo que fez o jornalista largar a carreira militar. E há ainda uma divergência sobre a causa da morte e a casa onde morou no Rio de Janeiro. Ele, quando nasceu, ele nasceu assim, incógnito. Então, uma pessoa de prestígio da cidade acabou adotando, dando o nome e a educação. E a partir daí, quando ele ficou sozinho no mundo, ele entrou para o exército. Ele foi sepultado assim, desapareceu ele, a família, a rua que tinham dado o nome para ele, né, o nome dele, a rua também foi engolida pelo dia a dia da ocupação frenética do espaço. Então, a rua também desapareceu. A família dele nunca mais se teve notícia, mergulharam no anonimato. Ele tinha esposa e filho, e os 2 desapareceram também. As informações sobre os familiares de Gustavo de Lacerda também são inconsistentes. Conseguiu-se identificar o nome da mãe, Maria das Dores, uma mulher que foi escravizada, uma mulher negra, escravizada na antiga Desterro. Ele teve tio, né, o tio dele era chamado Mestre Carlos, e que morava numa pipa, próximo ali à Praça Fernando dos Machado. Né? Gustavo de Lacerda teve 3 irmãos, né, um homem e 2 mulheres. Então, entender primeiro essa camada sociológica, a família dele foi importante, para justamente entender como que ele se projeta na área militar e da área militar para o jornalismo. Em meio a tantas informações relevantes, porém esquecidas, que dariam mais referências à população negra e que seriam indispensáveis para os profissionais de comunicação, é papel de todo cidadão estudar Gustavo de Lacerda. No próximo episódio, inclusive, vamos ver depoimentos de representantes de entidades que nasceram inspiradas nos princípios da ABI. Gustavo tem cadeira reservada na Academia Catarinense de Letras. Não perca o próximo episódio. Agora eu quero falar com você que mora em Biguaçu